A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 295º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para leitura os capítulos 7, 8 e 9 do livro do apóstolo João. A inspiração do dia. Festa em Jerusalém e controvérsia com os judeus. No capítulo 7, destaca o versículo 2, Festa dos Tabernáculos. A festa dos tabernáculos comemorava as jornadas de Israel depois do êxodo, isto é, sua peregrinação no deserto, morando em tabernáculos ou tendas sob os cuidados de Deus. No versículo 7, destaco: o mundo odeia a Cristo. Jesus era odiado pelo mundo porque ele proclamava que todos que estão separados de Deus são decaídos, pecadores e egoístas por natureza. No decurso de todo o seu ministério, Jesus denunciou expressamente a injustiça, a crueldade e a imoralidade dos homens. Esse testemunho constante e direto de Cristo, no tocante à pecaminosidade humana, contradiz os pregadores farisaicos que pregam o evangelho positivo, isto é, destituído da exigência bíblica do arrependimento e da retidão de vida. No versículo 17, destaco: se alguém quiser fazer a vontade de Deus. Jesus declara que a verdadeira fé salvífica e o conhecimento espiritual dos seus ensinos requerem um desejo sincero de a pessoa fazer a vontade de Deus. Crer é estar decidido a obedecer. No versículo 18, destaco: busca a sua própria glória. Jesus ressaltava um critério da máxima importância para testar se um pregador é ou não é um homem de Deus. Ele busca a sua própria glória ou progresso da causa do Senhor? Ao avaliar um pastor, note se a sua pregação engrandece a ele mesmo ou a Cristo. No versículo 38, destaco: rios de água viva. Quando o crente recebe o dom do Espírito Santo, passa a ter uma vida transbordante no Espírito. A seguir, essas águas vivas correrão para os outros com a mensagem sanadora de Cristo. No versículo 38 ainda, como diz a Escritura, Jesus citava a Escritura para retificar o que dizia, porque a Sagrada Escritura é a própria palavra do seu Pai e, portanto, a autoridade suprema da sua vida. A Escritura é também a única autoridade suprema do cristão. Somente Deus tem o direito de determinar a regra de fé do homem e dos seus padrões de conduta, e quis exercer essa autoridade revelando ao homem a sua vontade num livro chamado Bíblia. A Bíblia, por ser a palavra e a mensagem de Deus, exerce a mesma autoridade que o próprio Deus exercia se fosse falar-nos diretamente. Primeiro, a Escritura divinamente inspirada é a autoridade final do crente. Ideias humanas, tradições eclesiásticas ou humanas, profecias na igreja e supostas novas revelações ou doutrinas, tudo deve ser testado pelo padrão da Sagrada Escritura. Tudo isso jamais terá autoridade em si, acima das Escrituras ou coexistentes com elas. Segundo, professar lealdade igual ou maior a qualquer autoridade além de Deus, como revelada em Cristo, a da sua palavra inspirada, é afastar-se da fé cristã e do seu senhorio de Cristo. Afirmar que qualquer pessoa, instituição, credo ou igreja possui autoridade religiosa igual à revelação inspirada de Deus ou maior do que ela, equivale à idolatria. Se, portanto, alguém não submete a sua crença e a sua doutrina à autoridade da revelação apostólica do Novo Testamento, coloca-se fora do cristianismo bíblico e da salvação em Cristo. No versículo 39 destaco: Jesus,
ainda não ter sido glorificado. Trata-se de uma referência à glória de Cristo na cruz. O Espírito não pode ser concedido na sua plenitude, enquanto o caso do pecado não for resolvido. O termo Espírito aqui diz respeito à totalidade da obra do Espírito Santo no crente, tanto a regeneração como o batismo no Espírito. No capítulo 8 destaca o versículo 7. Aquele que está sem pecado. Estas palavras não devem ser lidas como uma justificativa de recusa do julgamento do pecado dentro da igreja ou para tratar com leviandade o fracasso moral de cristãos professos. Agir assim é deturpar a atitude bíblica para com o pecado entre o povo de Deus. Primeiro, o modo da igreja tratar os pecadores inconversos que estão fora dela e seu modo de tratar os que, estando dentro dela, vivem em pecado e desobediência a Cristo. São duas situações diferentes. Segundo, as Escrituras ensinam que o pecado cometido por aqueles que estão dentro da igreja não deve ser tolerado, mas sim tratado com repreensão e reprovação severas. No versículo 11 destaco: nem eu te condeno. A atitude de Jesus para com essa mulher revela seu propósito redentor para a humanidade. Ele não a condena como pessoa indigna do perdão, mas a trata com bondade, clemência e paciência para levá-la ao arrependimento. Há salvação para ela, uma vez que renuncie ao adultério e volte para o seu próprio marido. Primeiro, seria, no entanto, mais do que blasfêmia dizer que estas palavras de Cristo mostram que ele considera trivial o pecado de adultério e a indescritível mágoa e miséria que ele provoca para os pais e seus filhos. Segundo, o que Cristo ofereceu a essa mulher foi a salvação e livramento da sua vida de pecado. A condenação e a ira de Jesus seriam a porção futura, caso ela recusasse arrepender-se e ingressar no reino de Deus. No versículo 12 destaco: eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz verdadeira. Ele remove as trevas e o engano, iluminando o caminho certo para Deus e a salvação. Primeiro, todos que seguem a Jesus são libertos das trevas do pecado, do mundo e do Satanás. Os que ainda andam nas trevas não o seguem. Segundo, quem me segue é um gerúndio contendo a ideia de seguir continuamente. Jesus, na realidade, disse seguir-me continuamente. Ele reconhecia somente o discipulado perseverante. No versículo 31 destaco: se vós permanecerdes na minha palavra. Jesus nunca encorajou os seus discípulos a porem sua confiança numa fé ou experiência passada. É somente quando vós permanecerdes na minha palavra que é possível ter a certeza da salvação. No versículo 32 destaco: a verdade vos libertará. No contexto da existência e conhecimento humanos, muitas coisas são verdadeiras. Há, no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo que se acha na palavra de Deus. Segue-se algumas observações a respeito desta verdade. Primeiro, as Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo e dos apóstolos no Novo Testamento, dão testemunho da verdade que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demoníaco. Segundo, não é necessário mais revelações de verdade para completar o Evangelho de Cristo ou para torná-lo mais adequado. Terceiro, a verdade salvífica é revelada da parte de Deus somente pelo seu Espírito. Não procede de nenhuma pessoa, nem da sabedoria humana. No versículo 36, destaco: verdadeiramente sereis livres. O não salvo é escravo do pecado. Escravizado pelo pecado e por Satanás, é forçado a viver segundo as concupiscências da carne e dos desejos de Satanás.
Primeiro, o verdadeiro crente salvo em Cristo com a graça acompanhante do Espírito Santo que nele habita, é liberto do poder do pecado. Quando tentado a pecar, ele agora tem o poder de agir de conformidade com a vontade de Deus. Está livre para tornar-se servo de Deus e da justiça. Segundo, a liberdade da escravidão do pecado é um critério seguro para o crente confesso testar e comprovar se a vida eterna habita nele com a sua graça regeneradora e santificadora. Quem vive como escravo do pecado ou nunca experimentou o renascimento espiritual pelo Espírito Santo ou experimentou a regeneração espiritual, mas cedeu ao pecado e voltou à morte espiritual, a qual leva à escravidão do pecado. Terceiro, não se quer dizer com isso que os crentes estão livres da guerra espiritual contra o pecado. Durante nossa vida inteira, teremos de lutar constantemente contra as pressões do mundo, da carne e do diabo. A plena liberdade da tentação e da atração do pecado terá lugar somente com a redenção completa, quando nossa morte, ou na sua volta de Cristo para buscar os seus fiéis. O Cristo nos oferece agora é o poder santificador da vida, mediante o qual aqueles que seguem o Espírito são libertos dos desejos e paixões da carne e capacitados a viverem como santos e inculpáveis diante dele, em amor. No versículo 42 destaco: se Deus fosse o vosso Pai. Aqui Jesus declara um princípio fundamental da salvação, a saber, a evidência de sermos verdadeiros filhos de Deus, isto é, nascidos de novo da parte de Deus. Está na nossa demonstração de amor a Jesus. Então devemos manifestar uma fé sincera e obediente. Do contrário, é falsa a afirmação de sermos filhos de Deus. No versículo 44 destaco: é mentiroso e pai da mentira. A mentira é uma destacada característica do diabo. Ele é a fonte geradora de toda a falsidade. É um apelo totalmente contrário à mente de Deus, que é a verdade. A indiferença para com o pecado da mentira é um dos sintomas mais claros da impiedade de uma pessoa. Tal pessoa ainda não nasceu do Espírito e está sob a influência de Satanás, como seu pai espiritual. No capítulo 9, último, destaca o versículo 3, para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus corrige a crença errônea dos discípulos de que toda doença grave ou calamidade é resultado de algum pecado. Às vezes, a enfermidade realmente resulta de algum pecado grave, mas nem sempre. Noutros casos, a aflição é permitida por causa de um propósito divino, isto é, para demonstrar a misericórdia, o amor e o poder de Deus. Frequentemente, neste mundo, os bons sofrem e os maus não. No versículo 4, destaco: a noite vem. O termo dia refere-se à vida, ao passo que noite refere-se à morte. Passamos uma só vez por este mundo. Se não fizermos aqui o que devemos e podemos fazer para Deus e para o próximo, não teremos outra oportunidade. No versículo 34 e último, expulsaram-no. Uma das melhores coisas que aconteceu ao cego de nascença foi a exclusão de sua religião interior. Se lhe fosse permitido permanecer na sinagoga, teria corrido o perigo de voltar aos caminhos tradicionais do judaísmo e, aos poucos, alienar-se de Cristo e do Evangelho. Hoje, a mesma coisa pode acontecer aos que são salvos em Cristo, mas que permanecem à igreja mornas ou à organização religiosa sem fundamento bíblico. Se permanecerem numa tal igreja ou sistema, poderão perder o interesse pelo verdadeiro cristianismo bíblico e voltar aos maus caminhos da sua vida anterior. O melhor é largarmos o que não é de Deus, para que Cristo se aproxime de nós plenamente.
Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.